Saudações com a santa paz do Senhor Jesus a todos, amém? Estou contente mais uma vez de estar aqui, irmãos, conversando com os irmãos a respeito daquilo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Dou graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui. Irmãos, hoje Deus deu a graça de estar fazendo uma leitura e me preocupei com algumas coisas que venho vendo na internet que tem afetado a fé cristã de muitos dos nossos irmãos. E não vou dizer para vocês que são pessoas recém-batizadas, não. São pessoas que já batizaram já há mais de 20 anos, mais de 30 anos. E pela quantidade de lixo que tem visto, que tem lido, que tem ouvido na internet, está se prejudicando espiritualmente. Quando eu falo de lixo, uso essa palavra forte, porque existem pessoas que não têm o menor compromisso com a fé cristã, que já são considerados, já se consideram, já se intitularam como ateus. E quando eu uso a palavra ateu, irmão, eu uso porque eles mesmos já se intitulam dessa forma, por não acreditarem na existência de Deus. Mas o que me preocupa hoje não é o que se considera, o que se intitula ateu. Porque normalmente uma pessoa ateia, ela ou já vem de longas datas, ou para ela não tem mais jeito, a não ser que Deus queira fazer um milagre. Mas uma pessoa que chega a se tornar ateu, sendo crente, já tendo passado pelo berço do Evangelho, ele corre um sério risco de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Mas o que eu estou hoje preocupado é com aqueles que hoje nós o consideramos como agnósticos. Quem é o agnóstico hoje? O agnóstico é aquele que crê em Deus, mas ele não nega e nem consegue provar a existência desse Deus que diz ele que serve. Só que nós temos um grande problema, porque já que uma vez salvo para sempre, a gente precisa colocar em prática a salvação. Porque uma pessoa que se torna agnóstico, que ele começa a colocar em questões, começa a questionar se Deus existe ou não, ele está perdendo a fé. E se ele está perdendo a fé, ele corre um sério risco também de perder a salvação. Porque no livro de Hebreus, no seu capítulo 3, no versículo 14 diz: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, se a gente está perdendo a fé, está perdendo a confiança, você corre o risco seriamente de perder a salvação da sua alma. E tudo isso está acontecendo
Porque muitos de nós, irmão, achamos que temos estrutura para ficar lendo qualquer tipo de publicação, ouvindo qualquer tipo de pessoa que fala sobre alguns assuntos, questionando a nossa fé, questionando a existência de Deus, porque ele já deixou de acreditar, e ele parece que vem com certas indagações que, se pararmos para ficar prestando atenção, o inimigo é aquele que começa a trabalhar no nosso subconsciente, que é uma parte carnal que o ser humano tem, aonde estão as emoções, o que a Bíblia chama de alma, que, se não tiver ligada no espírito, começa a dar crédito àquilo que está ouvindo. E aquilo vira um fermento na mente e na vida espiritual da pessoa que não tem aquela estrutura que achava que tinha, e começa a colocar em xeque a sua salvação. Porque para ele continuar sendo salvo, ele precisa reter firmemente o princípio da sua confiança até o fim. E se ele não retiver firme essa confiança, ele perde o direito da vida eterna com Cristo no céu. Porque a vida eterna você pode até ter, porque as duas serão eternas, ou com vida e gozo no céu, ou num lago de fogo e enxofre. É isso que a Bíblia fala. E não existe um meio termo para isso ou para aquilo outro. Existe só dois caminhos, queira você crer ou não. A partir do momento que você começou a colocar em dúvida a existência de Deus, porque eu não consigo provar se realmente a Bíblia é verdadeira. A Bíblia foi escrita por homens e ela tem alguns pontos que se contradiz, que eu ainda não vi. Não existe nenhum ponto na Bíblia que cause nenhum tipo de controvérsia. As coisas às vezes não estão exatamente escritas da forma como nós gostaríamos de ouvir, de ler, mas se você for pegar o contexto, você vai entender que cada um daqueles homens que escreveram passaram o seu ponto de vista da forma como eles entendiam, e trata-se do mesmo assunto. Se um viu a obra no início, outro viu a obra pelo meio, e a outra viu a obra no final, ou ouviu alguém contando, os quatro em si estão falando da mesma obra. Então, irmãos, pontos de vista diferentes não anula o ato, não anula o fato. Agora, colocar em questionamento se realmente aconteceu ou deixou de acontecer é falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, as pessoas tentam hoje, principalmente a ciência, hoje talvez nem tanto, mas alguns anos atrás a ciência queria fazer de tudo para provar ao homem indouto que Deus não existia. Tentaram ir de encontro à questão da travessia do Mar Vermelho e dizer que não tinha acontecido. A ciência até hoje tenta dizer
para nós que não aconteceu. Irmã Teca, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Mas existe, irmão, relatos de homens que crerem na palavra, que pesquisaram, que tinham condição de ir atrás e pesquisar, e descobriram rodas de charretes que faziam parte dos cavalos de guerra do faraó da época. Existem pessoas que encontraram até fêmur cristalizado, conservado em uma área aonde aconteceu a travessia do Mar Vermelho, escrito na Bíblia, junto a uma área de bastante corais. E quando se fizeram pesquisa, descobriram que eram fêmurs humanos, que datavam de uma época muito remota. Alguns tentam dizer que as 10 pragas do Egito também não aconteceu. E a ciência tenta provar que as moscas apareceram por causa de um fenômeno na natureza, que as saraivas que caíram não era saraiva, eram granizos muito grandes que se misturaram com os trovões, que a água feita em sangue foi por causa disso, por causa daquilo outro. Então, tudo eles têm uma justificativa, mas o que eu fico prestando atenção é que tudo aconteceu depois que Deus deu ordem a Moisés para proclamar a praga, e a praga acontecia na ordem que Moisés pedia. Então, se Deus mexeu com a natureza para que esses eventos acontecessem, não deixou de acontecer, mas tudo foi Deus. Tentam provar que o dilúvio não aconteceu, mas foi comprovado, foi encontrado até a arca. Então, irmão, tudo que o homem tenta provar para nós que não aconteceu, a Bíblia desmente, porque aparece profecias que falavam do Eufrates, que secaria, onde naquela época era um grande rio, hoje o Eufrates está seco. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, não existe como questionar a existência de Deus e dos seus milagres. Mas tem muitos irmãos hoje se deixando levar por esse lixo que está existindo no meio da internet, e estão questionando a existência de Deus, se tornando agnósticos. Porque eu não consigo provar que Deus existe, não consigo provar que Deus não existe. E se você não manter firme essa sua confiança, a sua salvação vai pelo ralo. Porque se uma vez salvo, salvo para sempre, então tem de manter pelo menos a sua salvação, e você está perdendo ela. E o pior de tudo não é nada. É que ao invés de se colocar no seu cantinho, na sua insignificância de pensamento, ainda vai para a internet e coloca essa sua dúvida para outras pessoas ouvirem. E muitos fracos espiritualmente estão indo atrás desses agnósticos. Irmãos, precisamos vigiar muito. Irmã Drica, paz do Senhor Jesus, filha, Deus abençoe. Irmão Nel, como é que tá? Tá tudo bem? Sauda ele. Sauda a casa aí também. Rio Grande do Norte, Deus abençoe. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado. Porque, irmãos, não se serve a Deus somente pelo que vê. Porque nós não estamos mais no ministério de Cristo. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. No ministério de Deus.
A gente viu os milagres acontecendo através de Elias, através de Eliseu, através de homens que a gente via Deus na vida deles, porque eles se entregavam. Irmã Sheila, Pai do Senhor Jesus, minha amada, Deus abençoe. E a gente via milagres estupendos acontecendo na terra, no tempo que era o ministério de Deus. Mas o ministério de Deus passou e veio o ministério de Cristo, se manifestou em carne, andou com os discípulos, viu milagres acontecendo através da mão do próprio Senhor. Era paralítico andando, era morto ressuscitando, era água transformando em vinho, era ele andando por cima das águas. Mas o ministério de Cristo também passou, e agora nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo é o ministério da fé, aonde você não vê com seus olhos carnais, mas você sente a presença dele pelo Espírito Santo, pela sua intimidade com ele. E se você tivesse um pouquinho mais de entrega, você realizaria os milagres que Cristo fez, ou que os profetas do passado fizeram. Mas o pior de tudo é que nós não temos a mesma coragem de nos entregarmos, como os apóstolos do passado, como os profetas do passado, para ver os milagres que aqueles homens viram. Aí hoje você está querendo questionar, você está querendo colocar em dúvida a existência do Deus que você serve. É porque eu não consigo provar. Como é que você não consegue provar? Se a ciência mesmo hoje já consegue provar. Foi feito um estudo aonde um cientista, ele fala que tudo aquilo que tem a mão de Deus na natureza, na criatura humana, no animal, na vegetação, na natureza, tudo tem o DNA de Deus. Um conjunto de números que, traduzindo eles em letra hebraica, faz menção ao nome de Yahvé, de Jeová, do tetragrama sagrado, YHWH. Então, se a própria ciência consegue hoje provar que existe um ser superior que criou todas as coisas, como é que você, que já serviu a Deus, está colocando em questionamento a existência desse Deus maravilhoso que nós servimos? Mas tudo isso começou a acontecer por causa da internet, por causa da facilidade de ouvir coisas que não convêm. Algumas pessoas podem até achar que eu estou falando bobagem. E se por um acaso eu tivesse com um canal aberto, estaria questionando e pedindo para eu provar. Mas haverá o tempo em que eu vou estar com o canal aberto e você vai estar interagindo comigo e eu vou provar para você que Deus existe, tanto pela Bíblia como pela ciência. Porque se você não é culto o suficiente para bater de frente com um cientista, pela fé e pela Bíblia, nós cremos que eu posso te provar também que Deus existe. Mas se você quiser correr para o lado da ciência, a ciência também te prova que Deus existe. Apesar de muita gente na ciência ser ateu, mas existem pessoas dentro da ciência hoje que já acreditam em Deus e provam através da ciência que Deus existe. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado, porque se a forma de nos mantermos salvos, já que uma vez salvo, salvo para sempre, como muitos assim acreditam, eu não acredito dessa forma,
Mas se você acredita dessa forma, o mínimo que você precisa fazer é se manter firme. Como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se você não retiver firmemente o princípio dessa confiança, você não terá direito à vida eterna. Então, irmão, fica aqui o recado. Presta atenção no que você lê, presta atenção no que você ouve, presta atenção naquilo que você está colocando em prática na sua vida para você não perder o direito da tua salvação. Se no meio do caminho se desviar, não tem jeito. A Bíblia me disse, irmão Nel, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, se é para ser fiel até a morte, não pode perder essa firmeza. Não pode perder essa confiança. Se perder essa confiança, desviou no meio do caminho. E se desvia no meio do caminho e não dá tempo de voltar, corre o risco de ficar. Então precisa manter firme essa confiança. Pare de ficar lendo bobagem. Principalmente você que já foi usado por Deus. Principalmente você que já foi vaso. Porque se colocar em questionamento a existência de um Deus que já teve você como instrumento dele, você pode perder a tua salvação. Amém? Perdoa, irmãos, mas eu precisava passar isso para os irmãos, para as pessoas que vão estar nos ouvindo depois. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. E se os irmãos quiserem fazer alguma indagação, alguma pergunta, pode fazer por lá, que eu vou estar me preparando para poder responder para todos vocês. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. A santa paz do Senhor Jesus a todos.